O Longa Paz Dourada é uma ponte inconclusa de aprendizagem de Brasil. Noilton queria ter feito um outro filme, mas fez o filme possível. E é daí que devemos partir, da realidade das condições de produção e do sonho de dois visionários. E mais, visionários somos todos nós, personagens de nossas muitas tragédias, e sobreviventes. Somos todos Euclides. A Lente foi o primeiro espaço de democracia que eu vi dentro do cinema brasileiro. Era uma festa permanente, dava de tudo e era um sentido de produção permanente. Quer dizer, você não ficava esperando, você fazia juntamente com várias outras pessoas. Na minha época estava a Norma Bengel, estava o Jabor, estava lá com o filme, estava o Fernando Campos, né? Estava o Fernando Campos, e estava eu lá com Crônica e com Assuntina. Eu acho que foi assim uma visão democrática e ao mesmo tempo uma visão política da realidade daquele momento e que me deixou marcas assim profundas. Nunca mais eu vi uma produtora com um grau de liberdade em que se vivia na Lente Filmes. Atenção, comunidade, novo visitante da marca. Dia 9 de abril, às 19 horas, um grande evento Caravanas Euclidianas, cujo objetivo é contribuir para a inclusão educacional, levando a obra de Euclides da Cunha com exposições, filmes e oficinas de literatura e audiovisual. Nós estaremos divulgando isso diariamente. Atenção, atenção, comunidade. Nesta sexta-feira, dia 9 de abril, às 19 horas, na quadra da Escola de Samba Unida do Santa Marta, haverá o projeto Caravanas Euclidianas. Nós estamos aqui felizes de contribuir, trazendo um filme, A Paz é Dourada, de Noilton Nunes, e também o samba enredo Os Sertões, de Edeor de Paula. Então, sexta-feira, 9 de abril, 19 horas, se a chuva deixar. Auri Rio, unindo o Rio. O professor do quadro e do giz morreu. Temos que saudar o novo professor, o professor que trabalha com audiovisual, o professor que sai da sala de aula, que leva os seus alunos para o enfoque da realidade. Esse é o professor que interessa ao aluno. A nova pedagogia está no audiovisual, na busca de novas tecnologias para a educação. Caravanas Euclidianas está exatamente dentro de tudo aquilo que eu penso. Ouvir a Ipiranga, as margens plácidas, um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade mais fúlgido, brilhou no céu da pátria nesse instante. Então eu chego à conclusão que Euclides da Cunha, muito mais do que um engenheiro militar que foi lá e construiu aquela ponte São José do Rio Pardo, ele é um grande construtor de pontes que vão unir corações, entendeu? E que é extremamente importante. Você vê esse trabalho. Então acho que isso é legal. Lembro que eu ainda estudante, né, recém-saída da graduação e me interessando, né, pelo universo de Euclides da Cunha, pela obra de Euclides, até por questões óbvias, né? Sou de Cantagalo, vivi ali, né, no entorno da casa de Euclides da Cunha, que é um museu em homenagem ao escritor, onde trabalhou meu pai, né, como servidor público durante 40 anos. Então, quer dizer, cresci, eu costumo dizer para os meus alunos que eu cresci ali entre as baratinhas
do Museu Casa Euclides da Cunha, né? E aí eu me lembro muito da Regina e do Noilton circulando por Cantagalo, né? Quer dizer, aceitando convites das pessoas, dos movimentos culturais, né? Que sempre tiveram espaço lá, para falar, para trocar ideias, né? Nesse momento o Noilton já tinha filmado, né, grande parte da Paz Dourada, foi filmar em Cantagalo, né? E a Regina estava preparando também, né, o seu livro sobre o enigma dos sertões. E eu acho muito importante esse movimento do intelectual e do artista, né? No caso da Regina, intelectual, e do Noilton, artista, cineasta, esse movimento de ir às pessoas, né? De pisar o chão que as pessoas, né? O chão, a terra de Euclides, ouvir as pessoas simples, né? Ouvir as experiências de leitura que essas pessoas tiveram. Eu acho que isso foi muito, muito bacana. E sobre o euclidianismo, né? O Noilton me fez uma pergunta uma vez. E aí, você acha que o euclidianismo aproxima as pessoas? Caramba, essa frase na verdade não é nossa, né, Noilton, né, Regina? Essa frase é de um querido que já se foi, já está iluminado, mas que, né, marcou aqui a sua passagem na Terra com o nome de Joel Bicalho Tostes, que foi durante muitos anos uma espécie de porta-voz, representante da família do Euclides, né, nas questões relativas a espólio, editorial, pesquisa também, porque ele era um pesquisador nato, embora não fosse da universidade, né, não fosse acadêmico. Esse homem é o cara que tinha, né, na correspondência dele, né, nas cartas que ele escrevia muitas cartas. Lá em cima tinha exatamente essa frase, né? Euclides aproxima as pessoas. Eu acho que ele tem razão, acho que o Noilton também tem razão, Regina. É uma aproximação quase que por osmose, né? Tem uma pegada assim de espírito de corpo, sabe? Estamos todos aqui pesquisando Euclides, problematizando a obra de Euclides, que é mais importante, né? Mais de um século depois, a gente precisa problematizar. Mas de alguma forma, entendendo essa obra como uma grande vontade, um grande desejo de entender os Brasis que o próprio Brasil não compreende ou não quer compreender ainda hoje, né? O Brasil profundo, o Brasil esquecido, o Brasil dos excluídos, o Brasil dos que gritam, né? Dos que têm fome, dos que têm sede, dos que não têm casa, dos que não têm terra. Enfim, eu acho que, né, a empatia de Euclides, né, a empatia antropológica de Euclides por essas populações, né, quer seja as populações que ele chamava de adventícias, né, migratórias, os cearenses que vão para a Amazônia, por exemplo, então os baianos que percorrem com Antônio Conselheiro, né, os baianos e nordestinos de forma geral percorrem lá quilômetros e quilômetros no interior do Nordeste até se estabelecerem na Fazenda Velha de Canudos. Quer dizer, são pessoas que estão em busca de, né? Assim como nós, intelectuais, acadêmicos, leitores, estamos em busca de explicações, né, e leituras para os fenômenos sociais brasileiros, né? Essa ideia de que quadros naturais onde a encantadora grandeza de perspectivas em que o céu e a terra se fundem em difusão longínqua e surpreendedora de cores. Eu acho que está aí, né? Dá mais uma olhadinha aí, agora que tá incluso. Peraí. Pensa bastante sobre o que você vai fazer depois de ganhar um prêmio lá no Oscar. Tá válido, tá valendo. Euclides aproxima as pessoas, aproxima os interesses, aproxima as leituras, ainda hoje, muito, muito atual. E eu acho que o trabalho que o Noilton e a Regina estão fazendo com essa documentação, né, com todos esses depoimentos, essas histórias de vida e de leituras, de vida de leitores de Euclides, eu acho que isso é fundamental para a gente estreitar ainda mais os laços euclidianos que a gente tem. Agora aqui vai uma pergunta. Como é que um homem que se preocupou tanto com as caras e as cores do Brasil pode ser um anônimo? Bom, estou tentando explicar isso na Academia Brasileira de Letras, no Rio. Lá começou a Semana Euclidiana com uma missão:
tirar Euclides do limbo, popularizar Euclides. Minha avó paterna de Euclides da Cunha era descendente de Tapuia. E ele sempre frisava isso, misto de celta, tapuia e grego. Ele aprendeu álgebra da maneira mais, vamos dizer assim, de mais alto nível na época, com o professor Trompovski. Bom, outra coisa também que influiu muito, que ele aprendeu na escola militar e que influiu demais na sua vida e na sua obra, é a geopolítica. É matéria que na escola militar se estudava muito. E se nós percebermos, os sertões é geopolítica. A viagem dele ao Alto Purus é geopolítica. Quer dizer, a geografia é considerada sob um ponto de vista político, de melhorar a situação do povo. Mas logo depois veio a sua primeira grande decepção com o novo governo. Quando viu a bandeira nacional criada pelos republicanos, ficou triste e muito preocupado com o futuro do Brasil e dos brasileiros. O lema positivista tinha sido decapitado. O amor por princípio cortado e jogado na lata de lixo da história. O Planalto Central do Brasil desce dos litorais do sul em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os mares e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas. Como é forte esta alavanca, a ideia que levanta sociedades inteiras, derriba tiranias seculares. A ideia que nos orienta tem o atributo característico das grandes verdades. É simples. Estudá-la é uma operação que requer mais que as fantasias da imaginação, a frieza do raciocínio. Analisá-la dia a dia é uma operação idêntica à análise da luz. A ideia é a moeda do futuro. A ideia é a moeda do futuro. Noilton, você falou da importância de se exibir documentários, os documentários brasileiros, latino-americanos, internacionais também, do mundo inteiro, em escolas de segundo grau, em universidades. E aí eu te pergunto, como é que o público reage? Então eu acho que esse filme ele é direcionado para os estudantes e para os professores da parte do segundo grau, né, do ginásio, do antigo ginásio, e universitários. E eu acho que isso tem que entrar nas salas de aula. As salas de aula, atualmente, elas estão ainda muito defasadas, tanto na universidade quanto nas escolas, né, para poder absorver esse tipo de complemento educacional. Eu, fazendo as pesquisas para fazer o filme sobre Euclides da Cunha, eu decidi que eu gostaria muito de ir nos lugares onde ele passou. Então eu fui a São José do Rio Pardo, eu fui a Cantagalo, eu fui ao Sertão e tinha que chegar à Amazônia nos lugares por onde ele passou. E chegando lá, eu fui ao Acre. Chegando no Acre, eu cheguei numa comunidade chamada Colônia 5000, que é uma colônia que trabalha com um ritual religioso com o Santo Daime e com a Santa Maria. E essa comunidade, quando eu cheguei lá dentro, eu comecei a ver que o Padrinho Sebastião, um ser
magnânimo, de barba longa. Ele, para mim, era um Antônio Conselheiro hoje. Quer dizer, ele já morreu, né? Eu fiz essas filmagens em 82. Então, ele já faleceu. Mas eu via Antônio Conselheiro revivido na figura dele. E via aquela turma toda em volta dele como fossem os próprios acompanhantes do Antônio Conselheiro. O ritual que ele fazia lá dentro era muito perto do que eu consegui vislumbrar lendo Os Sertões, das cantigas, das canções, dos rituais messiânicos, místicos de Canudos. E via aquela comunidade como se fosse uma própria Canudos, revivida dentro da Amazônia. Não é essa a república dos nossos sonhos, a república pela qual lutamos. As nossas elites estão cegas aos quadros reais das nossas vidas. Vivemos em pleno colonato espiritual. Hoje no Brasil, quem tem consciência, quem estuda, quem pensa, é cada vez mais enxotado pelos medíocres que passam por nós, nos afrontam e ocupam os melhores postos de decisão. Transformar o nosso país num purgatório, onde a brutalidade e a violência viraram rotinas naturais, normais. É a imbecilidade triunfante. O amor, por princípio, não faz parte mesmo da nossa bandeira. Nós jogamos fora a sensibilidade, a educação, a polidez, e estamos nos condenando cotidianamente à barbárie. Nosso futuro e o futuro do Brasil como nação é uma incógnita.